César Moretti. Esse era o nome que estampava revistas de negócios, sites de finanças e eventos de gala nas cidades mais luxuosas do mundo. Dono de um império avaliado em bilhões, herdeiro de uma fortuna construída com suor, mas não o dele, e sim do pai, um empresário rígido e inflexível que acreditava que o trabalho duro moldava o caráter, mesmo quando o filho crescia cercado de luxo. César sempre foi visto como um homem de sucesso, alguém que tinha tudo: dinheiro, poder e influência. Mas, por trás do terno impecável e do olhar confiante, havia um vazio que o dinheiro não podia preencher. César tinha 32 anos, cabelos castanhos escuros sempre bem alinhados, olhos verdes que pareciam carregar o peso de uma vida que nunca escolheu. Seu sorriso era raro e, quando surgia, parecia mais um gesto educado do que um reflexo de felicidade genuína. Ele morava em um apartamento de cobertura com vista para o horizonte da cidade, mas aquela vista panorâmica nunca o fez sentir-se menos solitário. O luxo, para ele, era uma prisão dourada. Seu dia a dia era uma rotina cronometrada. Reuniões com empresários ambiciosos, jantares de negócios com pessoas que só se importavam com o que ele podia oferecer, não com quem ele realmente era. Amigos, poucos. E, mesmo esses, César não tinha certeza se gostavam dele ou do que sua fortuna representava. No fundo, ele ansiava por algo simples, algo real. Foi em uma manhã nublada de segunda-feira que César decidiu mudar tudo. Sentado à mesa de seu escritório, cercado por contratos, gráficos e o tilintar constante de notificações em seu celular, ele olhou pela janela. O céu estava cinza, e ele sentiu que sua vida também estava assim. Sem cor, sem emoção. Foi aí que uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ele abandonasse tudo por um tempo? E se ele vivesse como uma pessoa comum, sem o peso da riqueza e das expectativas? César não queria mais ser visto como um milionário inalcançável. Ele queria ser visto como um homem comum, com falhas, sonhos e sentimentos. Queria descobrir quem ele realmente era, longe dos holofotes e das máscaras que usava todos os dias. Sem avisar a ninguém, ele tomou uma decisão. Pegou uma mochila simples, guardou algumas roupas básicas, nada de ternos caros, relógios de grife ou cartões de crédito ilimitados. Deixou o celular empresarial em cima da mesa e saiu pela porta do seu império sem olhar para trás. Não era uma fuga. Era uma busca. Ele escolheu um bairro simples, longe dos arranha-céus de vidro e das ruas movimentadas onde todos o conheciam. Lá, as pessoas viviam com o que tinham, e cada sorriso parecia mais genuíno do que qualquer cumprimento falso que ele recebia em festas de gala. Alugou um pequeno quarto em uma pensão modesta, onde o cheiro de café forte e pão fresco preenchia o ar logo cedo. No primeiro dia da nova vida, César se sentiu estranho. Ele não era mais o homem poderoso cercado de luxo. Agora, era só um rosto anônimo na multidão. Vestia jeans surrados, uma camiseta simples e um boné velho que cobria parte do rosto. Não havia seguranças, motoristas particulares ou telefonemas importantes. Apenas ele, suas escolhas e uma cidade que não fazia ideia de quem ele era. Foi nesse novo mundo que César conheceu Lúcia. Ela trabalhava em uma pequena cafeteria no canto da rua, um lugar aconchegante com paredes decoradas com fotos antigas e mesas de madeira gastas pelo tempo. Lúcia não era o tipo de mulher que chamava atenção à primeira vista por causa da aparência, embora fosse linda de uma forma natural, com cabelos castanhos cacheados presos em um coque bagunçado, olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de gentileza e determinação, e um sorriso que parecia iluminar até o dia mais cinzento. Mas o que realmente chamava atenção em Lúcia era a forma como ela tratava as pessoas. Não importava se o cliente era um estranho mal-humorado ou alguém que não tinha muito dinheiro para gastar, ela sempre oferecia o mesmo sorriso caloroso, o mesmo olhar sincero. Ela não usava máscaras. O que César tanto buscava, ela carregava dentro de si. Naquele dia, César entrou na cafeteria quase por acaso, fugindo da garoa fina que começava a cair. Sentou-se em uma mesa perto da janela, observando o movimento da rua. Lúcia se aproximou com um bloco de notas na mão, o avental amarrado na cintura e um ar de leveza que parecia contrastar com o cansaço nos olhos. "Bom dia. O que vai querer?" perguntou ela, o sorriso sincero quebrando o gelo da timidez de César. Ele hesitou por um momento. Estava acostumado a ser servido com formalidade, mas ali era diferente. Não havia jogos de poder, apenas duas pessoas em um café simples. "Um café preto e uma água, por favor", respondeu ele, tentando não parecer deslocado. Lúcia assentiu e se afastou, deixando César intrigado. Não era apenas pela beleza dela, mas pela simplicidade, pela naturalidade.
Era como se ela pertencesse a um mundo que ele nunca conheceu de verdade. Nos dias seguintes, César voltou à cafeteria. Sempre pedia o mesmo café, sempre sentava na mesma mesa. Não sabia exatamente o porquê, mas algo naquele lugar o fazia sentir-se em paz. E, claro, havia Lúcia, com seus sorrisos gentis e seu jeito de enxergar as pessoas além da superfície. Eles começaram a trocar pequenas conversas. Primeiro, sobre o clima, depois sobre livros, filmes, música. Lúcia falava com paixão sobre seus sonhos simples: viajar, abrir seu próprio café, talvez estudar mais. E César, pela primeira vez em muito tempo, ouviu em vez de ser ouvido. Ele não contou quem realmente era. Não queria que ela o visse como milionário dono de uma fortuna. Queria que ela conhecesse o homem por trás do nome, aquele que estava aprendendo a viver de verdade. Mas a verdade tem o hábito de aparecer, mesmo quando tentamos escondê-la. E assim começa a história de César e Lúcia, duas almas de mundos diferentes, unidas por algo que o dinheiro não pode comprar: a simplicidade de um sentimento verdadeiro. O tempo tem um jeito curioso de passar quando a vida ganha novos significados. Para César, cada dia naquele bairro simples parecia uma aventura silenciosa, uma descoberta que ia além das ruas estreitas e das fachadas gastas das construções. O mundo que ele conhecia, cercado de luxo, negócios e interesses disfarçados, parecia cada vez mais distante. Em contrapartida, a cafeteria modesta, com o aroma constante de café fresco e o som das xícaras tilintando suavemente, tornava-se seu novo refúgio. Lúcia estava sempre lá, como se fosse parte da alma do lugar. Seu sorriso era o cartão de visita da cafeteria, mas, para César, era mais do que isso. Era um lembrete de que a felicidade podia morar em gestos simples, em conversas despretensiosas e em olhares que diziam mais do que palavras. Eles já não eram mais estranhos um para o outro. O bom dia virou uma troca de piadas discretas, e o pedido habitual de César, café preto e uma água, agora vinha acompanhado de um comentário engraçado de Lúcia sobre o quanto ele era previsível. Sabe, você é o cliente mais fácil que já tive. Acho que até posso anotar seu pedido de olhos fechados, disse ela, com um sorriso travesso, enquanto colocava a xícara na mesa dele. César riu, balançando a cabeça. Gosto do que é simples. O café daqui tem o gosto certo. Ele não se referia apenas à bebida, mas ela não precisava saber disso. Com o tempo, as conversas ficaram mais longas. César descobriu que Lúcia morava em um pequeno apartamento alugado, que trabalhava na cafeteria há 2 anos e que, apesar das dificuldades financeiras, nunca deixava de sonhar. Ela queria abrir seu próprio negócio, um café que tivesse a sua cara, com receitas criadas por ela e um espaço acolhedor onde as pessoas se sentissem em casa. César ouvia tudo com atenção. Era estranho para ele, acostumado a reuniões frias e diálogos calculados, sentir tanto interesse por histórias tão simples. Mas havia algo em Lúcia, talvez a forma como ela falava sobre a vida com uma mistura de esperança e coragem, que o fazia esquecer quem ele era fora dali. Mas ele ainda era César Moretti, o milionário disfarçado de homem comum. Esse segredo era uma sombra silenciosa entre eles, algo que ele tentava ignorar, mas que crescia a cada dia. Ele queria contar, mas também tinha medo. Medo de que a magia daquele mundo simples desaparecesse. Medo de que o olhar sincero de Lúcia mudasse ao descobrir a verdade. Em uma tarde chuvosa, César decidiu convidá-la para um passeio. Lúcia, você já tirou um dia só para você? Para fazer algo fora da rotina? Perguntou ele, enquanto ela limpava uma mesa vazia. Ela olhou para ele, surpresa com a pergunta. Não muito. Trabalho quase todos os dias. E quando não estou aqui, estou tentando economizar para o meu sonho, lembra? César sorriu de lado. E se hoje você tirasse algumas horas para viver um pouco fora do plano? Só aproveitar o dia? Lúcia hesitou. Nunca tinha sido do tipo que aceitava convites assim de clientes, ainda mais de alguém que conhecia há tão pouco tempo. Mas havia algo em César, algo que a fazia confiar nele sem entender exatamente o porquê. Talvez fosse o jeito calmo, o olhar atento, ou o fato de que ele parecia tão deslocado do mundo quanto ela às vezes se sentia. Ok. Mas só algumas horas. O patrão não vai gostar se eu sumir por muito tempo, disse ela, tirando o avental e pegando sua bolsa. Eles caminharam sem um destino certo, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. O som da chuva batendo no chão criava uma trilha sonora suave enquanto eles atravessavam ruas e riam de coisas bobas. César sentiu-se leve, como se cada gota de chuva lavasse um pouco do peso que ele carregava. E, em um momento de silêncio, quando pararam embaixo de uma marquise para se proteger,
ele a observou. O cabelo dela estava um pouco molhado, o rosto iluminado por um sorriso espontâneo. Era uma imagem simples, mas para ele, parecia a coisa mais bonita do mundo. Você é diferente, disse ele, sem pensar muito. Lúcia franziu o senho, curiosa. Diferente como? César deu de ombros, tentando encontrar as palavras. Diferente das pessoas que eu conheço. Você é real. Ela riu, jogando a cabeça levemente para trás. Bom, acho que é porque sou só eu mesma. Não tenho tempo para ser outra pessoa. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele. Ser só eu mesmo. Era o que ele mais queria, mas o segredo que escondia o impedia de fazer isso. Nos dias seguintes, eles continuaram se encontrando. Às vezes, ele a esperava no final do expediente para caminhar juntos até o metrô. Outras vezes, ela o encontrava sentado no banco da praça, lendo um livro qualquer. O vínculo entre eles crescia de forma natural, sem pressa, sem intenções ocultas, pelo menos do lado dela. Mas César sabia que não poderia manter aquela farsa para sempre. Cada momento ao lado de Lúcia fazia o segredo pesar mais. Ele queria contar, queria abrir o coração, mas temia o que poderia perder. E então, o destino decidiu acelerar as coisas. Em um final de tarde, enquanto eles conversavam na cafeteria já quase vazia, um homem entrou. Vestia um terno caro e parecia deslocado naquele ambiente simples. Ele olhou em volta, até que seus olhos encontraram César. Senhor Moretti, chamou o homem, com um tom formal. Lúcia olhou confusa, e César sentiu o estômago revirar. O disfarce estava prestes a cair. O homem continuou. Finalmente o encontrei. A reunião com o conselho foi adiada, mas eles precisam de sua decisão até o final do dia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lúcia olhou para César, esperando uma explicação. César se levantou devagar, o coração batendo forte. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparado. Lúcia, começou ele, mas as palavras ficaram presas. Ela apenas o encarou, esperando a verdade que ele deveria ter contado desde o início. E foi assim que o segredo, que ele tanto tentou esconder, começou a desmoronar. O silêncio que se seguiu após o homem de terno pronunciar o Sr. Moretti foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. César sentiu o coração disparar, não por causa do homem de negócios parado na porta da cafeteria, mas pelo olhar de Lúcia. Não era de raiva, pelo menos não ainda. Era um olhar de confusão, um quebra-cabeça sem peças suficientes para entender a imagem completa. Ele ficou ali, em pé, tentando encontrar as palavras certas. Mas como explicar algo que nunca deveria ter sido um segredo? Como justificar o fato de ter escondido quem ele era, enquanto fingia ser alguém comum, alguém que, de certa forma, ele nunca pôde ser de verdade? Lúcia, começou ele, mas sua voz parecia mais fraca do que queria. Eu posso explicar. Ela cruzou os braços, o avental amassado pendendo da cintura, os olhos fixos nele, esperando por uma verdade que, agora, doía mais do que qualquer mentira. Explicar o quê? Que seu nome não é César, ou que é, mas você não é quem fingiu ser. A voz dela era calma, mas carregava um peso emocional que César sentiu como um soco. O homem de terno, percebendo o clima, recuou um passo. Eu volto mais tarde, Sr. Moretti, disse ele, saindo apressado, como se fugisse de uma tempestade que ele mesmo havia começado. Agora, só restavam os dois na cafeteria. César respirou fundo, passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ele raramente fazia. Sentou-se novamente, não por escolha, mas porque suas pernas pareciam incapazes de sustentá-lo. Meu nome é César Moretti. Isso é verdade. O que eu não te contei é quem eu sou fora daqui. Ele parou, procurando nos olhos dela um sinal de compreensão. Não encontrou. Eu sou dono de uma empresa. Um império, na verdade. Lúcia soltou uma risada curta, sem humor. Um império. Nossa! Isso é bem mais do que esquecer de mencionar onde você trabalha. Ele assentiu, envergonhado. Eu precisava de um tempo longe de tudo. Da minha vida, das pessoas que só enxergam o meu sobrenome e o dinheiro que ele representa. Eu queria ser só eu mesmo. E quando te conheci, Lúcia, eu queria que você me visse por quem eu sou, não pelo que tenho. Ela balançou a cabeça, o olhar misturado entre incredulidade e decepção. E você achou que a melhor forma de fazer isso era mentir? Se disfarçar? O tom dela era mais de frustração do que de raiva, o que doía mais em César. Você queria que eu gostasse de você pelo que você é,
mas você nunca me deu essa chance, César. Porque eu nunca conheci você de verdade. Essas palavras foram um golpe. Ele queria responder, dizer que tudo que viveu com ela foi real, que o que sentia era mais verdadeiro do que qualquer coisa que já experimentara. Mas as palavras eram pequenas demais para consertar o que estava quebrado. Lúcia tirou o avental com um gesto rápido e jogou sobre o balcão. Eu preciso de um tempo, disse ela, sem olhar para trás enquanto saía pela porta da cafeteria. César ficou ali, sentado, olhando para a xícara de café frio à sua frente. O aroma que antes era reconfortante agora parecia amargo. Ele havia perdido algo precioso, e o dinheiro que possuía não poderia comprar de volta. Nos dias que se seguiram, César não voltou para a cafeteria. Não porque não quisesse, mas porque sabia que sua presença não ajudaria. Em vez disso, ele caminhava pelas ruas da cidade, tentando encontrar um sentido para tudo aquilo. Ele pensou em voltar para sua vida antiga, vestir novamente o terno, sentar-se na cadeira de couro macio do seu escritório, cercado por pessoas que só se importavam com sua conta bancária. Mas nada disso parecia importar mais. Enquanto isso, Lúcia tentava seguir com sua rotina. O trabalho na cafeteria continuava, mas cada canto do lugar parecia lembrar César. O banco onde ele sempre sentava, o som da porta se abrindo que fazia seu coração acelerar por um breve segundo antes de perceber que não era ele. Ela estava magoada, não só pela mentira, mas porque havia acreditado em cada palavra, em cada olhar. E agora, ela se perguntava, o que era real? Foi em uma noite fria que César decidiu que não podia deixar as coisas assim. Ele não queria que a última lembrança de Lúcia sobre ele fosse uma mentira. Ele foi até a cafeteria, já fechada, mas viu uma luz acesa lá dentro. Lúcia estava limpando o balcão, sozinha. Ele bateu na porta de vidro, e ela olhou surpresa. Ela hesitou antes de destrancar a porta. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz baixa, carregada de cansaço. César respirou fundo. "Eu precisava te ver." Precisava dizer o que não conseguia antes. Ela ficou em silêncio, mas não o mandou embora. Então ele continuou. "Eu menti sobre quem eu sou. Mas nunca menti sobre o que senti. Desde o primeiro dia em que entrei aqui, você me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Você viu em mim o homem que eu quero ser, não o que o mundo espera que eu seja. E eu estraguei isso." Ela olhou para ele, o rosto sério, mas com uma leveza que não estava lá antes. "E o que você espera que eu faça com isso, César? Que finja que está tudo bem." Ele balançou a cabeça. "Não. Só queria que você soubesse. Eu não espero nada de você, Lúcia. Só precisava que você soubesse que, com você, eu fui mais eu mesmo do que em toda a minha vida." O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez, não era tão pesado. Era um silêncio cheio de pensamentos, memórias e sentimentos não ditos. "Boa noite, César", disse ela, fechando a porta devagar. Ele ficou ali por alguns segundos, olhando para o reflexo de si mesmo no vidro. Depois, se virou e caminhou pela rua vazia, sentindo o peso de suas escolhas. Mas, mesmo com o coração partido, ele sabia que tinha feito a coisa certa. E às vezes, a verdade dói mais do que a mentira. Os dias após aquela última conversa foram diferentes para César. Diferentes de um jeito que ele nunca havia experimentado antes. Não era apenas a ausência de Lúcia que o incomodava, mas o vazio que crescia dentro dele, um espaço que antes ele preenchia com reuniões, contratos e a ilusão do controle. Agora, não havia distração suficiente. Ele voltou para o apartamento luxuoso na cobertura, aquele mesmo espaço com vista panorâmica da cidade. Mas, pela primeira vez, a vista parecia fria e distante, um lembrete cruel de tudo que ele tinha, exceto o que realmente importava. O silêncio das paredes impecáveis, os móveis caros, o brilho dos objetos de decoração, nada daquilo preenchia o buraco deixado por uma garçonete de sorriso sincero e olhos castanhos cheios de vida. César tentou se jogar de volta no trabalho. O ritmo frenético dos negócios, as reuniões intermináveis, os jantares em restaurantes chiques. Mas ele não conseguia mais ver sentido em nada daquilo. O que antes era definição de sucesso agora parecia uma rotina vazia. Ele percebia, em cada olhar interessado, em cada aperto de mão firme, o quanto sua vida estava cercada por superficialidade. Foi nesse momento que ele percebeu algo importante. O problema não era apenas ter escondido a verdade de Lúcia. O verdadeiro erro foi passar tanto tempo escondendo a si mesmo. Enquanto isso, Lúcia também lutava com seus próprios sentimentos. A raiva inicial havia se dissipado, dando lugar a uma confusão emocional ainda mais difícil de lidar.
Sim, ele havia mentido. Sim, ele não foi honesto. Mas, quando ela se lembrava dos momentos que compartilharam, das conversas sinceras, das risadas espontâneas e do jeito como ele a olhava, parecia impossível negar, havia algo verdadeiro ali. Ela tentava se convencer de que era melhor assim, que César Moretti fazia parte de um mundo que não era o dela. Mas seu coração teimava em discordar. O homem que bebia café preto, que ouvia suas histórias com atenção e que caminhava ao seu lado sob a chuva era o mesmo, independentemente do sobrenome que carregava. Certo dia, enquanto organizava as mesas da cafeteria antes do expediente, Lúcia encontrou um envelope embaixo da cadeira onde César sempre sentava. Dentro, havia um pequeno bilhete, escrito com uma caligrafia elegante, mas com traços que denunciavam um nervosismo contido. Eu não espero seu perdão, mas quero que saiba que você mudou a forma como vejo o mundo. E mais importante, como vejo a mim mesmo. Obrigado por me mostrar o que é real. Sem assinatura, mas ela sabia exatamente quem havia escrito. O bilhete ficou com ela por dias, dobrado e guardado no bolso do avental, como se fosse um segredo que ela mesma não soubesse como lidar. Enquanto Lúcia tentava entender seus sentimentos, César finalmente tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente esperar que o tempo curasse as coisas. Às vezes, o tempo precisava de um empurrão, de um gesto que mostrasse que, mesmo depois de errar, ainda era possível tentar. Ele decidiu fazer algo que nunca havia feito antes, mostrar sua vulnerabilidade. Em uma manhã de sábado, Lúcia chegou para trabalhar e encontrou algo inesperado. Em frente à cafeteria, havia um cavalete de madeira simples com uma folha grande presa. Nela, um texto escrito à mão, com letras grandes e um pouco trêmulas. Este café me ensinou que o valor das coisas não está no preço, mas nas memórias que elas criam. Aqui, aprendi que um sorriso pode valer mais que 1 milhão e que a verdade, mesmo quando dói, é o único caminho para algo real. Se você estiver disposta, quero ter a chance de começar de novo. Sem máscaras. Sem mentiras. Apenas eu e você, como somos de verdade. Assinado, César. As pessoas que passavam paravam para ler, curiosas. Alguns sorrisos discretos, outros olhares intrigados. Mas, para Lúcia, aquelas palavras pareciam ter sido escritas diretamente em seu coração. Ela ficou parada por alguns minutos, o bilhete antigo ainda guardado no bolso do avental. Respirou fundo e decidiu fazer o que seu coração dizia, mesmo que sua mente ainda estivesse cheia de dúvidas. Caminhou até o parque, onde eles costumavam conversar depois do expediente. Encontrou César sentado em um dos bancos, o olhar perdido no horizonte, como se esperasse por algo que talvez nunca acontecesse. Quando ele a viu, seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e esperança. Lúcia não esperou que ele falasse primeiro. Você é péssimo com palavras escritas, sabia? Disse ela, tentando esconder o nervosismo com uma leve provocação. César sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de alívio e emoção. Eu nunca precisei escrever algo que realmente importasse até agora, respondeu ele, levantando-se do banco. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som do vento suave passando entre as árvores preenchendo o espaço entre eles. Eu ainda estou brava com você, disse Lúcia, encarando nos olhos. Eu sei, respondeu César, com sinceridade. E você tem todo o direito de estar. Ela suspirou, olhando para o chão por um instante antes de voltar a encará-lo. Mas, eu também sinto falta de você. Essas palavras, simples e diretas, foram mais poderosas do que qualquer discurso. César deu um passo em sua direção, cauteloso, como se tivesse medo de estragar o momento. Eu nunca quis te machucar, Lúcia. Tudo o que vivi com você foi real. A mentira foi sobre quem eu sou no papel, mas o que sinto por você, isso é a parte mais verdadeira da minha vida. Ela observou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, finalmente, sorriu. Acho que podemos começar de novo. Mas, desta vez, sem segredos. César assentiu, sentindo um alívio imenso. Sem segredos. Eles começaram a caminhar lado a lado, sem precisar dizer muito mais. Porque, às vezes, quando a verdade finalmente encontra o caminho, as palavras se tornam desnecessárias. O perdão não apaga o passado, mas abre espaço para um futuro diferente. E, para César e Lúcia, esse era o começo de algo novo, algo real. Os dias após o reencontro de César e Lúcia pareciam carregar uma nova luz. Não havia promessas grandiosas, nem declarações exageradas. O que existia entre eles agora era uma verdade crua, construída com os pedaços que sobraram depois da decepção e do perdão.
Eles estavam começando de novo, mas dessa vez, sem máscaras, sem segredos. Apenas eles. César continuava visitando a cafeteria, mas agora não mais como um estranho tentando se esconder do próprio mundo. Ele se sentava no mesmo lugar de sempre, mas o ar entre eles estava diferente, mais leve, ao mesmo tempo, mais intenso. As conversas continuavam sendo sobre coisas simples, sobre o clima, sobre os clientes engraçados, sobre os sonhos de Lúcia. Mas, agora, havia um brilho novo nos olhos de ambos, um brilho que vinha da certeza de que cada palavra dita era verdadeira. Lúcia, por outro lado, ainda estava se adaptando à ideia de que César era, na verdade, um dos homens mais influentes da cidade. Às vezes, quando observava distraído, pensava em como ele parecia tão comum, tão real, longe dos ternos caros e dos escritórios luxuosos. Era estranho imaginar que aquele homem, que agora segurava uma xícara de café com um sorriso sereno, também tomava decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas o mais surpreendente era perceber que isso não importava. Para ela, César era o homem que sabia ouvir, que ria das piadas mais bobas, que se importava de verdade. O dinheiro, o poder, o status, nada disso fazia diferença quando o que realmente importava estava nos gestos mais simples. No entanto, a vida real não é um conto de fadas onde tudo se resolve com um final feliz imediato. O passado de César, com sua vida de empresário e suas responsabilidades, logo começou a bater à porta. Os compromissos que ele havia deixado para trás começaram a se acumular, e ele precisou voltar a encarar o mundo de onde havia fugido. Eu preciso ir para Milão na próxima semana, disse ele, uma tarde, enquanto caminhavam no parque onde haviam se reencontrado. Lúcia parou por um instante, processando a informação. Por quanto tempo? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Algumas semanas, talvez um mês. Há negociações importantes acontecendo, e eu não posso adiar mais. Ela assentiu, compreendendo, mas o coração apertou. Eles tinham acabado de encontrar o equilíbrio, e agora o medo de perder isso novamente surgia como uma sombra. Eu entendo, César. Seu trabalho é importante, disse ela, forçando um sorriso. Ele segurou as mãos dela, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. Você é o que mais importa para mim agora, Lúcia. E quero que você saiba disso. Ela sorriu de verdade dessa vez, porque, no fundo, sabia que ele estava dizendo a verdade. O dia da partida chegou rápido. No aeroporto, César parecia diferente, vestido de forma mais formal, carregando a postura confiante que o mundo dos negócios exigia dele. Mas, quando olhou para Lúcia, seus olhos continuavam os mesmos, cheios de emoção e ternura. Eu volto logo, disse ele, abraçando-a com força. Estarei aqui, respondeu ela, sussurrando contra o peito dele. O mês que se seguiu foi uma prova de fogo para ambos. As mensagens eram frequentes, mas a ausência física deixava um vazio difícil de ignorar. Lúcia continuava sua rotina na cafeteria, mas cada canto do lugar parecia ecoar memórias de César. Já César, em Milão, entre reuniões e eventos de gala, se pegava pensando em Lúcia mais do que gostaria de admitir. Nenhum contrato milionário ou jantar sofisticado conseguia preencher o espaço que ela havia conquistado em seu coração. Foi em uma noite chuvosa, após uma reunião exaustiva, que ele percebeu que não queria mais adiar o que sentia. Pegou o primeiro voo de volta para casa, sem avisar, com o coração batendo forte pela expectativa de vê-la novamente. Quando chegou à cafeteria, o sol já estava se pondo. O lugar estava cheio, mas ele só tinha olhos para uma pessoa. Lúcia estava atrás do balcão, rindo de algo que um cliente disse. O coração de César acelerou. Ele se aproximou devagar, sem saber exatamente o que dizer. Mas, antes que pudesse pensar em algo, Lúcia ouviu. Os olhos dela se iluminaram, e um sorriso se formou em seus lábios. Você voltou mais cedo, disse ela, saindo de trás do balcão e caminhando até ele. César não respondeu com palavras. Simplesmente a puxou para um abraço apertado, sentindo o cheiro familiar dela, o calor, a paz. Eu percebi que não quero viver entre viagens e reuniões, longe de você. Não quero que o meu mundo e o seu sejam separados. Quero que eles se encontrem, porque é com você que eu me sinto em casa, disse ele, com a voz embargada de emoção. Lúcia sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu também quero isso, César. Mas só se for com a verdade, com o coração aberto, como agora. Ele assentiu, segurando o rosto dela com as mãos. Com o coração aberto. Sempre. E então, ele a beijou. Um beijo que não precisava de mais palavras, porque já dizia tudo. O amor deles era real,
construído não sobre o luxo ou a simplicidade, mas sobre a verdade e a conexão entre duas almas que se encontraram, apesar de todas as diferenças. Nos meses que se seguiram, eles aprenderam a equilibrar suas vidas. César continuou com seus negócios, mas agora fazia questão de reservar tempo para o que realmente importava. Lúcia, por sua vez, abriu finalmente seu próprio café, com a ajuda de César não como um presente, mas como um investimento em um sonho que ela mesma havia construído. O café se tornou um símbolo da jornada deles, simples, autêntico e cheio de histórias. E, entre uma xícara de café e outra, César e Lúcia aprenderam a lição mais importante de todas: o amor verdadeiro não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é quando está ao lado da pessoa certa. Fim.